este ano tratando do tema de Hecho del Espírito Santo, pero vamos ver o mover de Deus, ¿sí? En livro de Jueces, capítulo 6, hoje. O tema que vamos tratar é o improvável e impossível. Vamos entender um pouco o que é ser improvável, as coisas que são impossíveis. Hoje quero que todos estejam muito atentos à palavra de Deus, porque eu tenho certeza que esta palavra vai trazer pensar, uma maneira de ver as coisas espirituais de uma maneira diferente. Em pensar a entender um pouco o que passa com cada de nós outros e como está para lograr de las vitórias, como fazer para realmente ser vitoriosos. Não só para dizer, não, eu sou vitorioso em Cristo Jesus, mas para sacar resultados, para ver algo diferente, para ver uma transformação, ver um cambio. Porque é fácil se quedar, como está, meu irmão? Está bem, aí tu vai falar, a vida está destroçada, e vai ter vitória. Deus vai dar vitória, pero a pessoa não sabe nem quando isso vai acontecer, está assim totalmente perdida. Então, vamos entender hoje a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, Jueces, capítulo 6, vamos ler de versículo 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra: E vino el ángel de Jehová, e se sentou debaixo de la encina que está em Ofra, la qual era de Joás, Abieserita, e su hijo Gedeón estava sacudiendo el trigo y en lagar para esconderlo de los madianitas. E el ángel de Jehová se le apareció e le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado e valiente. Gedeón le respondió: Senhor mío, se Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está toda su maravilla que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová del Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué sacaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manassés, y yo en menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y le ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda honra, toda glória é para ti, Senhor, tu és soberano eterno. Quero quedar-me pequeno, ó Deus, diminuir, e que tu crescas em mim, ó Padre, e que tenha liberdade de tu Espírito Santo para falar conosco, ó Senhor, para nos ajudar nesta caminhada, ajudar a nos fortalecer, mostrar, Senhor Deus, o caminho, ó Padre Santo, para lograr de la vitória. Já sabemos, ó Padre Santo, que estamos em caminho de nossa salvação, porque estamos em Cristo, estamos fazendo tua vontade. Trabalhe-nos outros, fortalece-nos, ó Deus, e que podamos estar atentos para receber de tua palavra. Te damos graças, Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vemos, me quedar sem gafas aqui, não vou poder ler. Glórias a Deus. Vemos aqui, para a glória e honra do Senhor, passagem importante, onde o ángel do Senhor habla com Gideón. Pero primeiro vamos ver um pouco, entender um pouco aquilo que Deus quer com nós outros. Mas
Hay que entender que hay muchas personas que sufren por causa de esto. Sufrem por causa de não conseguir lograr vitória, sofrem por ter dificuldades. E é normal, porque estamos aqui com este corpo que nos dificulta creer e entender a parte espiritual. Por isso que Jesus disse que vem para os pequenitos, vem para confundir os sábios, passa as informações, ensina a los niños, porque aqueles que são sábios, que são conhecedores, não conseguem entender da parte espiritual, não conseguem entender o mover de Deus, não conseguem entender a ação de Deus, não conseguem entender a palavra de Deus. Entendem uma parte, a outra, o racional está tão forte que não consegue entender o mover espiritual, o mover de Deus. E Deus quer te dar ânimo esta manhã. Deus quer fazer algo sobrenatural, te ajudar o caminho. Agora vamos ver um pouco a vida de Gideon, para entender depois o que é que estava passando naquela época em Israel. Bueno, Gideon, o nome aí de la tribo de Manassés, sabemos que havia 12 tribos, e Gideon, um nome que se sentia muito pequeno. Não? Ele não era aquela pessoa preparada para liderar, não era uma pessoa que estava capacitada para ser algo. Era uma pessoa que se sentia diminuída, se sentia pequena. Uma pessoa que não via forças, não era capaz de reunir homens e mulheres para uma causa. Uma pessoa que se sentia pequeno. E agora vemos aqui uma situação do que estava passando Israel nesta época, porque foram 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos de luta, de dificuldades. 7 anos de passar em situações difíceis por causa do pecado, por causa de não estar em la vontade do Senhor, por não haver a ser aquilo que agrada ao Senhor, por desobedecer. A Bíblia foi escrita esta parte, não? Foi escrito, Juízes foi escrito há 3.000 anos atrás, sim? E é um livro que passa muita informação, porque é um livro onde Deus levantava os juízes para cuidar de um povo. Pero o povo estava sempre em pecado. E sabemos que quando vem o pecado é porque não estamos delante ali del blanco. E quando não estamos delante del blanco, aí há problemas. Aí nos apartamos do caminho do Senhor. Aí abrimos brecha para que o inimigo entre. No Antigo Testamento, vemos sempre o povo de Deus, o povo de Israel, quando estava em pecado, vemos sempre que se levantavam inimigos para atacar e tomar conta daquele povo. Hoje em dia, as coisas não são assim. Depois de que entramos no período da graça, as coisas não são assim. Deus não vai fazer com que alguém venha para prejudicar sua vida. Ele não vai fazer isso. A palavra diz que Deus não vai fazer isso. Pero nós mesmos abrimos brechas. Por quê? Porque não estamos em la vontade de Deus. Então não é Ele que vai fazer, pero nós abrimos a brecha, abrimos a porta para que o inimigo entre em nossa casa, entre em nosso ser, entre em nossas vidas. Então, é o mesmo. Eu vejo muito bem esto, a situação de Israel, daquilo que passava, que nós passamos. Sempre quando passa algo, quando abrimos uma brecha, o inimigo entra. Se não conseguimos tapar a brecha, o inimigo entra. E temos que estar atento para isto. E vemos aqui uma época onde Israel estava 7 anos sofrendo com os madianitas. 7 anos, amados, não é um dia. Não é que chegou ali uma semana. São 7 anos. É difícil. Não? Quem nunca passou aí alguns anos de dificuldade em suas vidas, por causa de dificuldades, até mesmo às vezes de provas. Por quê? Porque não consegue passar em las coisas, não consegue ser aprovado e empieza a passar anos de luta em la vida. É isto que estava passando no povo de Deus. Pero vemos aqui que este povo de Israel, quando estava ali, eles clamavam. Chegou um dia que clamou: quando vai nos liberar desse sofrimento?
¿Cuándo va a nos liberar de las manos de los madianitas? Porque los madianitas eram terríveis. Não? Iam, saqueavam todo, ¿sí? Corria, matava os animais, ¿sí? Via as plantações, destruía todas as plantações, corria para ele, não permitia que o povo de Israel pudesse aproveitar os alimentos para sua própria vida. Então, vemos aqui um povo que estava não só que ia invadia Israel, mas que também destruía todo o que via por delante. E isto passa muitas vezes até na vida do creyente, amado. Até na vida do creyente muitas vezes passa. Porque abre brecha, porque se acostumbra com a palavra. Aqui é um povo que se acostumbra. Sabiam da palavra. Pero mesmo assim se desviava. Conhecia a palavra, pero mesmo assim saía dela. Tanto que aqui havia um altar para Baal em Israel. Havia um altar, a palavra diz, capítulo 6, versículo 25, que havia um altar. E Deus manda destruir este altar. Pero isso já vamos ver mais adelante. Entender o porquê. Porque, não, porque isto não é de Deus, então destruir. As coisas não são bem assim. Há algo muito mais allá, e isto que quero que entenda, para poder ter vitória em vossas vidas. Entender o que é que passa em nossas vidas para ter vitória. O que é que passa para poder lograr de aquelas coisas de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Filipenses 4, 13, diz: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Então, se todo lo puedo, não é uma coisa nem outra. A palavra está dizendo que é todo. A palavra diz que é todo lo puedo. Então, todo que está em Cristo puedo hacer. Todo que está para a santificação, todo lo que está para a bendição, eu puedo hacer. Não tenho que me callar, não tenho que me quedar ali tímido, não tenho que me quedar ali, dar a espalda, não tenho que huir, porque todo lo puedo em Cristo. Então, nós devemos entender que primeiro devemos ter Cristo, porque é através de aí que vamos receber as informações que temos para ter vitória. O povo de Deus tem vitória. A palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pero ser mais que vencedores em Cristo Jesus é estar em Ele. Porque quando estamos em Ele, aí temos a vitória. 3 coisas importantes que quero que vocês entendam. Bueno, primeiro déjame ensinar o que passou, não? Bueno, aqui havia um povo que estava 7 anos sofrendo a persecução de los madianitas. Pero Deus levantou um nome improvável, um nome que tu miras e isto não é aquela pessoa para liderar, pero é esta que Deus quer. O ángel vai ali para falar com Gedeón e prepara Gedeón. Gedeón foi preparado para fazer uma grande obra, vencer os madianitas. E ele vence os madianitas com 300 homens. 300 homens. Pero ele empieza com 2.000 homens, daqueles 2.000 homens se quedam com 300. Só 300 pessoas são suficientes para ganhar uma luta. Pero às vezes vem uma pessoa, diz, mira, uma pessoa, eu vi como ela era, e vi como está agora, vê? Que grande bendição, que grande vitória esta pessoa. Pero se tu miras lo que eras e mira lo que és, pero se tu não vê o processo, não vai entender a vitória da pessoa. E é por isso que muitos, às vezes, quedam estar com envidia, porque não viu o processo, porque não entende o que a pessoa estava passando, como foi sua provação até chegar nesta situação. Primeiro, Gedeón tuvo que ser o mais pequeno.
A palavra diz que Deus vem ali para os pequenitos, não para os sábios, é para os pequenitos. Por isso diminua. Por isso se queda pequeno. Por isso que quando vou orar, sempre quando vou atrair a palavra, eu quero me quedar pequeno, porque senão Deus não vai operar. Deus não vai me usar. Eu quero me quedar pequeno, eu quero que Ele hable, quero que Ele me use. Quando vou sair de casa, oro, pido a Deus para que me use. Usa-me, Senhor, porque eu não puedo. E vou dizer por que não puedo. Vou ser sincero com a igreja, porque não puedo. Porque eu sou aquele tipo de homem sem Cristo. Sou aquele tipo de homem que todo onde põe a mão, as coisas se vão mal. Sem Cristo, não conseguia nada. Lutava tanto para não chegar a lugar algum. Hacía tantas coisas para não chegar, não conseguir dar um passo. Sempre despreciado, não conseguia fazer as coisas que queria. Mis sonhos nunca consegui realizar. Mas chegou um dia que tuve este encontro com Jesus. E quando tuve este encontro com Jesus, a coisa começou a cambiar em minha cabeça. Eu comecei a ver as coisas de um outro prisma, de uma outra maneira. Claro que eu não vou conseguir. Não é assim que Deus quer. Deus me chama para algo. E eu querendo fazer outra coisa, claro que não vai funcionar. Claro que não vai funcionar. Primeiro eu tenho que conhecer um pouquinho da palavra. Aceitar a Jesus. Começar a seguir seus caminhos. Para que as portas começaram a se abrir. Ser direcionado por el Espírito Santo. Buscar del Senhor. Aí as coisas começaram a cambiar em minha vida, porque não era mais eu. Deus tem que estar adelante. Ele tem que estar para ser. E uma coisa que veio importante na vida de Gideon é que ele sempre hace prova para ver se é Deus que está conduzindo, se é Deus que está mandando ou não. É tremendo. Tu empiezas a ler capítulo 6, 7, 8, aí, quando hablas de Gideon, vemos aqui um homem que está sempre perguntando, sempre querendo saber se é Deus. Às vezes Deus habla com nós há um ano atrás, não? Nos dá estratégia, habla com nós, nos ensina, nos mostra ali as coisas como Ele quer, mas depois não queremos mais contato com o Senhor, não queremos fazer prova. E queremos fazer as coisas só porque Deus falou com nós há um ano atrás. E depois não sabe porque as coisas não funcionam. Não sabe porque as coisas não vão adelante. As coisas não vão adelante porque tu não estás sempre provando que aquele que está falando contigo realmente é o Senhor. Para dar continuidade, porque senão o inimigo entra. O inimigo se disfarça de ángel de luz para poder nos enganar. Aún mais quando estamos ali ansiosos, temos aquela ansiedade para lograr algo, para chegar em algum lugar. Que Deus nos direciona. Então temos que estar sempre pequenitos, sempre Senhor Deus. Como puedo ter certeza que eres tu? Como puedo ter certeza, Senhor Deus, que eres tu? Como puedo ter certeza, Senhor Deus, que estou em el caminho? Porque eu não vou solo. Tu vas comigo. Tu não podes ir solo. Qual é o plano de Deus em tu vida, em tu família? Que é que Deus tem para ti? Que é que Deus falou contigo há um tempo atrás? Ou hasta a semana passada falou contigo para que pueda realizar? Que é que Deus falou? Agora vou dizer uma coisa. Tu tens certeza que nesta caminhada sempre vai ser Deus que vai estar falando contigo? Pero pastor, então como vou saber? Palavra. Palavra. Todo tem que estar dentro da palavra. E eu tenho que estar dentro da palavra para não ser enganado, porque hasta Satanás usou da palavra de Deus para enganar Jesus Cristo. Cuidado. Cuidado. Se ele não está na vontade do Padre, se és um homem que não está na vontade do Padre, cai na conversa de Satanás.
cae en la conversa del enemigo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos para saber que todo el tiempo Cristo está con nosotros. Que cada estratégia que nos dá é Deus, é do Espírito Santo. Como pastor, ora, rodilla en el suelo. Va a orar en tu habitación. Jesucristo ya nos enseñó. Cierra la puerta de tu habitación, empieza a orar. Senhor Deus, me dê estratégia, Senhor. Tu has hablado comigo, Senhor Deus, há um ano atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás. Senhor Deus, agora tu estás me pedindo para dar um passo. Tu estás me pedindo para dar mais um passo agora, para poder lograr esta vitória. Então se muestra, Senhor Deus, que tu estás comigo. Muestra, Senhor, que tu estás comigo. Deus vai falar contigo. Porque tu vai haver uma comunhão entre tu e Deus. Tu vai haver uma comunhão através da palavra. Tu vai ver que algo sobrenatural empieza a operar em la hora de la oração. Eu estou falando por experiência. Eu estou falando porque na hora que Deus me dá estratégia, eu tenho que me cerrar ali, falar com o Senhor e não me desviar de Ele. Porque se me desvio, as coisas não acontecem. E estou falando porque já tive experiência de não orar como tem que ser e as coisas não aconteceram. As coisas só me acontecem quando realmente estou em comunhão com o Senhor. Se não estou, tenho que cambiar algo. Se não estou, algo eu tenho que cambiar. Não pode, desta maneira não pode ser. Deus dá um projeto, mas depende de nós. Se vamos estar para ser ou não. Se vamos estar em comunhão na voluntade ou não. Ah, Senhor, eu já fui na igreja, eu estou bem, tranquilo, uma semana, não? Eu não falto na igreja, eu estou na igreja, já é o suficiente. Eu vou aí, eu oro, a hora que vem a alabança, eu canto mais que aquele cantante, eu canto mais que aquele adorador, eu canto mais que aquele pastor, eu me entrego verdadeiramente para o pastor, está bem, para Deus, está bem, mas na hora da estratégia de tu vida, onde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está? Estas cosas tienen que se ver. ¿Dónde está? Los hermanos tienen que ver que tú estás siendo victorioso. Las personas en la calle tienen que ver, tu familia tiene que ver. Ver que hay un cambio. ¿Cómo fue esta vitória? ¿Cómo fue? Porque yo no consigo. Hermano. En el suelo, en el suelo, rodillas en su intimidad con el Señor. Buscar ali, estar, ter a certeza que é o Senhor que está me conduzindo. É isto que Gideon estava sendo. A gente que lê diz, está sempre desconfiado. Não é, porque o inimigo entra. Gideon sabe que o inimigo entra. Tanto que entra que Israel inteiro toma problemas. Ele sabe que o inimigo entra. E ele não é nada. Ele sabe que ele não é nada, que ele não pode. Ele não tem nem capacidade para liderar. Mas uma coisa ele tem, fé. Ele tem fé. Fé ele tem. Então, se ele tem fé e sabe que Deus está com ele, ele tem a certeza, ele dá o passo. Então, se cada vez que Gideon necessita dar um passo, ele quer ter a certeza que é Deus que está com ele. Que é o anjo do Senhor que está com ele. E assim devemos ser, amados. Eu tenho certeza que este ano, em 2025, como já foi profetizado aqui, eu tenho certeza que até dezembro, grandes coisas Deus hará em vossas vidas. Grandes coisas de poder, porque Deus tem promessa. Glórias ao Senhor, aleluia, glórias ao Senhor. Deus tem promessa hasta dezembro. Hasta dezembro, Deus tem promessa. Va a orar toda semana, todo el día. Esto, Señor Dios, este es el paso que tengo que dar, es esto que tengo que hacer.
4 pontos importantes que eu vejo, que Deus me mostrou na hora de estudar Gedeão esta semana. 4 pontos importantes. Em Juízes, capítulo 6, versículo 24, a primeira coisa, quando ele viu que Deus estava lhe chamando, ele levantou um altar ao Senhor. E o altar chama Adonai Shalom. Olha que interessante. Adonai Shalom. Eterno é nossa paz. El eterno é nossa paz. Deus é nossa paz. Ele não está falando dele. Ele está falando de todo um povo. Paz, Shalom. Já falamos de Shalom. Shalom é esta paz de Deus. Hoje, não, aqueles que vão para Israel em 2027, vão ver que vai ser muito comum ali, onde vamos falar Shalom, 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 que se tornou algo assim como olá, como estás, olá, como estás, não? Sim, mas esse Shalom, o início, não, bíblico, ele tem que é o Shalom, a paz de Deus. A paz de Deus. E onde ele está levantando este altar? Donde Gideon está levantando, ponendo um altar. Está ponendo um altar em Israel, um altar no meio de seu povo. Levantando um altar, traindo paz. E não é uma paz para ele, é uma paz para todos. Põe um altar em tu casa. Primeira coisa. Põe um altar em tu casa. Paz, não importa o conflito, não importa a luta, não importa as aflições, não importa as dificuldades, não importa que tudo parece impossível. Põe o altar de Deus, a paz de Deus tem que estar contigo. Põe esta paz em tu casa. Da igual a situação que está, Cristo vive aqui. Cristo vive aqui. Deus vai ser algo, amados. Deus vai transformar. Deus vai dar vitória. O segundo ponto está em Juízes capítulo 6, versículo 25. Segundo ponto importante. Deus pede a Gideon para derribar aquele altar de Baal. ¿Por quê? É nisto que queria chegar, que falei do início da prédica. Já é de Deus, já é o altar de Deus, já estamos dizendo que não pertencemos a Deus, não? A paz de Deus está com nós. Não era o suficiente. Tu não pode adorar. Tu não, só mover lá. Não, essa aqui, o cable, vale? Não te preocupes, é assim, está com problemita. Deus pede para derribar o altar de Baal, porque não pode existir adoração a dois deuses. Não podemos estar adorando o Deus de Israel, não podemos estar adorando ao Todo-Poderoso e também adorar as coisas do passado. Temos que deixar as coisas do passado, deixar as coisas de Baal e adorar a um solo Deus. Por isso que Deus ordena a Gideon para destruir aquele altar que foi levantado, aquele povo de Deus, que alguns homens ali levantaram para adorar. Por quê? Porque os madianitas adoravam o Deus Baal. Então se buscava este costume, diz, bueno, também vamos levantar aqui, porque se está dando vitória para ele. Ou seja, deixa o Deus Todo-Poderoso para levantar um altar de Baal. A pergunta é, há algum altar de Baal em ti? Há algum altar do passado que está aí, que não quer derribar de maneira alguma? Deus está mandando dizer que há necessidade, se queres vitória, há necessidade de derribar este altar de Baal. Há necessidade.
Hay que derribar este altar de Baal para ter vitória. Terceiro ponto, importantíssimo. Eu vejo que é a clave para poder ter as vitórias. É confirmação, pedir confirmação. Eu já vi pastores falando de que é lado negativo, porque se Deus já mandou, então já mandou. A questão, Deus já mandou, mas a questão é se eu não me mantenho na presença, não me mantenho, o inimigo entra, e isso já vemos quantas vezes, amados, isso passar, até em nossas vidas. Porque Deus mandou, Deus mandou, mas em meio do caminho eu me desvio. Eu nem sei a voz que estou escutando. Por quê? Porque não estou em comunhão. Como conosco a voz de minha esposa? Porque estou ali com ela já há 39 anos. Estou ali, tá? Eu já, sabe? Se às vezes não sei nem... Eu já me dei conta com minha mulher. Às vezes eu estou escutando assim. Blá, 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 blá. Porque está tão lejos. Blá, 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 blá. Só que este blá, 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 eu já entendi tudo. E já respondo para ela. Eu me dei conta esta semana. Me dei conta, de verdade, me dei conta esta semana. Mas por que isto? 39 anos. 39 anos. É isto. Intimidade, matrimônio. Isto faz com que nós já sabemos o que vai. Já estamos tão íntimo, tão um com o outro, que já entendemos o que a pessoa quer, só com a tonalidade da voz, já sabemos o que a pessoa está pedindo, quer o que está falando. Isto tem que ser com Deus. Temos que buscar, temos que ter esta intimidade. Cambiar esta situação de já fui na igreja, já é o suficiente. Não, tenho que orar, tenho que buscar, tenho que estar. E o quarto, a obediência. Porque a obediência é o princípio da fé. Princípio da fé. Já falamos sobre isso, já falamos escola bíblica a respeito disso. Obedecer. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, obedece. Obedece já está. E obedecer não significa que só vou obedecer aquilo que me interessa. Obedecer é obedecer. Dá igual. Nossos filhos, quando são pequenos, eles mandam alguma coisa? Não, hoje em dia manda, não? Mas na minha época não mandava, não, hein? Só uma palavra de minha mamá já era suficiente. Vamos visitar uma amiga minha. E tu, ó, callado. Não ponga a mão em nada. Amém. E ali no sofá, minha mamá ali conversando e eu ali. Nada. Terminou, vamos para casa? Vamos para casa. Amém, glória a Deus. Obediência. Eu não. Mamá, só vou ir, não. Perguntar se ela está bem, não? Só vou ali correr ali uns caramelos que ela deixa ali na sala, não? Só vou correr uns foguetes ali para ser ali. Não, é não. E já está, é obediência, não é aquilo que eu quero, é aquilo que minha mamá queria. E isto é com Deus, lo mismo, porque Deus quer os niños, porque Deus ama os pequenitos, porque obedecem. Porque obedecem. Nós, quando nascemos, já aprendemos a adorar a Deus já desde pequeno. O problema é que perdemos a adoração a Deus. Perdemos com o decorrer dos anos, por causa da sociedade, por causa às vezes, até de mal conselhos, amigos, vamos perdendo esta adoração que é natural do ser humano. É necessário. Deus nos criou para quê? Para adorar ao Senhor. Adorar. Fomos criados. Então, desde pequeno, quando nascemos, já adoramos. Aquela alegria que vemos a ver nos dias, tão bebê, não sabe nada, está rindo de quê? Está rindo de quê? Está ali. De quê? De quê? Adoração. Adoração ao Criador. Nós temos que aprender com os pequenitos, porque eles sim pertencem ao reino do céu. E assim nós devemos ser.
Então é importante construir o altar de paz em meio das aflições. Quer ter vitória? Construa um altar de paz, tranquilidade. Eu estou tranquilo porque estou em Cristo. Eu não tenho problemas. Isso não pertence mais a mim porque estou em Cristo. E todo aquilo que era malo em minha vida, em minha casa, objetos que não pertencem a Deus, coisas que é do inimigo, fora. Foi a primeira coisa quando aceitei Jesus Cristo. Primeira coisa quando aceitei Jesus Cristo, limpar minha casa. Esta e minha casa física. Limpar, uma limpeza. Armário, sim? La cocina, os armários da cocina, sim? Quitar ali as salas, sim? Músicas, um montão de coisas, objetos, um montão de coisas que não pertencia a Deus. Tuvo que quitar todo. Se eu quiser que as promessas de Deus se cumpram em minha vida. Aí está. Quer que a promessa de Deus se cumpra? Quer ver a promessa de Deus em tu vida? Então você empieza a limpar todo o que não é. Ai, mas isto daqui, tu tem ideia, pastor, de quanta luta foi para conseguir? É trampa do inimigo. Quita isto, quita o sentimento que tu tens por isto, libera para poder correr tua vitória. Tenha tu casa limpa na presença do Senhor. Quita imagem de Satanás, coisas malignas que podem estar ali, coisas oferecidas ali para o inimigo. Quita tudo aquilo. Libera tu casa. Haga com que tu casa seja um altar de paz, um shalom de Deus em tu vida. Tu vai ver transformação, vai ver cambio, vai ver coisas novas, vai ver coisas poderosas. Agora vou te dizer uma coisa. Porque estamos falando de lo improvável. O improvável é tu e eu. Porque se mirar para nós outros, não temos capacidade. Não podemos. Não temos forças. Não temos segurança. Seguridade nos falta. Eu tenho coragem. Tem, se Deus te pedir para saltar de um precipício, você vai saltar? Aqui, não creio. ¿Vale? No creo. ¿Está bien? No creo. Porque las cosas son difíciles para nosotros. Las cosas son difíciles. E é isto que Deus ama. Correr o improvável, correr os pequenitos, correr aquele que não tem capacidade, aqueles que dizem, Senhor Deus, como Gideon, quem sou eu? Sou o melhor, o mais pequenito de minha casa, de meu pueblo, da tribo de Manassés. Eu não posso fazer estas coisas. É isto que Deus quer. Assim, como vou fazer a obra na igreja? Eu não sou capaz. És tu que Deus quer para fazer a obra. És tu que Deus quer para o serviço de reino. É tu que Deus quer para liberar tu casa, para liberar tu família, para dar vitória para tu família. És tu que Deus quer para a glória e honra do Senhor. E vou dizer uma coisa. Deus habla através do ángel do Senhor, habla para Gideon. Vá com esta força. Quando li isto, disse, Senhor Deus, isto é muito forte. Vá com esta força que tu tens. Gideon, que força que Gideon tinha. Se estava com medo, já disse que não quer. E o ángel de luz, vá com esta força que tu tens. Deus está dizendo para ele assim, da maneira que tu estás. Não cambia nada. Não cambia nada. Não hace falta ir ali em el clube ali para levantar os pesos, se quedar forte para ir. Não hace falta. Vá como tu estás. É assim que Deus quer te usar. É assim que Deus quer fazer a obra. É assim que Deus quer correr o improvável para fazer o impossível se tornar possível. É o milagre de Deus que vai operar. A gente, tenho que juntar dinheiro, pastor. Estou numa luta, Senhor Deus, tenho que juntar, nem sei nem quando.
Nem se passar 5 anos, 10 anos, Deus está mandando dizer, vá com esta força que tu tienes. Vá com esta força. Oh, eu não tenho capacidade, Senhor, para abrir uma empresa. Deus está mandando dizer, vá com esta força que tu tienes. É com esta que Deus vai operar milagros. Não é juntar, não é esperar ter, estar ali ultra capacitado. Deus está mandando dizer, vá com esta força. Vá com esta força. Deus vai ser algo grande e poderoso. Ai, Senhor Deus, só tenho 5.000 euros, Senhor Deus, em minha conta. Como vou comprar um apartamento com 5.000 euros? Deus está mandando dizer, vá com esta força. Vá com esta força. Vá com esta força que tu tienes. De aí sairá o milagre. Porque Deus vai operar. E Deus vai fazer coisas grandes, poderosas, tremendas. E todos vão mirar para ti e dizer, eu também quero este Deus. Eu também quero. Tu tens este Deus, também quero. E tu vas ensinar o caminho da vitória. O caminho da vitória de Cristo. Estar com Cristo, com o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Deus poderoso.